Bom dia a todos. Estamos começando as eleições municipais e a expectativa do governo do presidente Lula, do Ministério das Relações Institucionais, faz relação com prefeitos e prefeitas de todo o país, que seja uma eleição onde vença a verdade prevaleça em relação à mentira, à falsidade, que a civilidade, a paz prevaleça sobre a violência, que todos aqueles que tentaram transformar essa eleição num episódio de disseminação de intolerância, de ataques, de injúrias, de disseminação de mentiras, sejam derrotados, onde a população vá para a urna, escolha as prefeitas e prefeitos, vereadores e vereadoras a partir das propostas que apresentaram, da história de vida de cada um. Nós, enquanto a base do governo, estamos com uma expectativa muito positiva de crescimento em número de prefeitas, prefeitos, vereadores, vereadoras, de todos os partidos que hoje apoiam o presidente Lula, que compõem o governo, que tem ministros e ministras dentro do governo. Vocês sabem que nós constituímos desde o começo do governo uma frente ampla, que se ampliou depois do dia 8 de janeiro, onde várias lideranças partidárias de partidos que não apoiaram o presidente Lula nem no primeiro e no segundo turno, a partir do dia 8 de janeiro, na reação institucional e política que fizemos àquela tentativa de golpe, se associaram ao governo do presidente Lula, indicaram ministros, líderes partidários de partidos que no primeiro e segundo turno não apoiaram o presidente Lula, se somaram ao governo em reação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, se somaram ao governo porque nós conseguimos implementar nesse 1 ano e meio uma agenda econômica, social, que botou o Brasil no rumo certo, na retomada do crescimento econômico, na redução do desemprego, nos ajudaram a votar no Congresso Nacional essa agenda econômica e social. A expectativa nossa é que todas as lideranças, os seus partidos, tenham crescimento, número de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. E sobretudo, nós vamos torcer, trabalhar no segundo turno também, onde tiver segundo turno, para que aqueles que tentaram transformar a eleição, tentaram perverter o processo eleitoral brasileiro através da disseminação de falsidade, de mentiras, de injúrias, de intolerância, de disseminação do ódio, serão derrotados nas urnas no primeiro e no segundo turno. Lógico. Muita gente está olhando o cenário agora das eleições de 2024 como uma preparação para 2026. Como vocês estão olhando esse cenário aqui em São Paulo e em outras capitais? Primeiro que isso nunca aconteceu. Eu tive a alegria, a honra de ser da coordenação política do presidente Lula no primeiro e no segundo governo do presidente Lula. Fui ministro da coordenação política no segundo governo do presidente Lula e era sempre responsável já no primeiro governo para acompanhar a área federativa dos prefeitos e prefeitas. Então eu acompanhei todas as eleições de 2004, as eleições municipais, as eleições de 2006, que era nacional, as eleições de 2008, que eram municipais, a eleição de 2010. Depois de 2012 eu era ministro da Saúde, então tinha muita capilaridade também, acompanhávamos de perto. Acompanhei o presidente Lula em todas as eleições municipais e nacionais, desde 2004. E te digo e afirmo, o resultado das eleições municipais não tem uma relação direta com o que vai ser a eleição nacional 2 anos depois. 2004 não foi assim, 2008 não foi assim, 2012 não foi assim, e tenho certeza absoluta que essa eleição, não necessariamente o resultado dela expressa o que vai acontecer daqui a 2 anos. A eleição de 2026 daqui a 2 anos, ela vai ser uma avaliação sobre o nosso governo. E tenho certeza absoluta que nós vamos chegar em 2026 com esse novo rumo que colocou o Brasil na rota do crescimento econômico, da redução do desemprego, da melhoria salarial das famílias, de zerar imposto para quem ganha até 2 salários mínimos, do aumento do investimento público e privado, botou o Brasil no rumo certo. Vamos consolidar isso até 2026 e seremos avaliados em 2026 por isso. Então não tem uma relação direta entre a eleição municipal e a eleição nacional, mas nós achamos importante que essa eleição municipal, sobretudo em disputas simbólicas, em capitais que são disputas simbólicas, signifique uma vitória da verdade contra a mentira, da verdade contra a falsidade, de quem
segue o ritmo democrático contra quem quer perverter e destruir a democracia no Brasil. E estamos terminando esse primeiro turno com essas vitórias simbólicas. A Frente Ampla, liderada pelo Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, apoiada pelo presidente Lula, vai derrotar o bolsonarismo no ninho do bolsonarismo, no condomínio do bolsonarismo no Rio de Janeiro. O João Campos, que lidera uma Frente Ampla, apoiada pelo presidente Lula em Recife, vai derrotar o sanfoneiro do Bolsonaro em Recife nesse primeiro turno. Nós estamos confiantes numa vitória já no primeiro turno em Teresina, do candidato da Frente Ampla, Fábio Novo, que é do PT, apoiado pelo governador Rafael Fonteles, derrotando o candidato do ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo anterior. Então, nós estamos confiantes que nessas eleições municipais existem vitórias simbólicas importantes de uma frente ampla, apoiada pelo presidente Lula, contra candidaturas da extrema-direita que tenta perverter o processo democrático brasileiro, que praticam perversão o tempo todo. O ato de sexta-feira do candidato de São Paulo, Pablo Marçal, de disseminar um laudo falso, assinado por um médico que nem vivo está mais, até a assinatura parece ser falsa, é uma tentativa de perverter o processo democrático brasileiro, uma perversão que precisa ser derrotada nas urnas nessa disputa eleitoral, independente do fato das eleições municipais não gerarem um impacto na eleição nacional daqui a 2 anos. Nesse gancho que o senhor acaba de dizer de perverter a democracia, esse exemplo do laudo do Pablo Marçal, qual é o tamanho da preocupação das autoridades eleitorais não fazerem nada? Parece que não tem poder para coibir esse tipo de atuação. Primeiro, eu confio na justiça eleitoral, confio que a justiça eleitoral vai ter atitudes firmes em relação a essas tentativas de perverter o processo eleitoral, seja na disseminação descarada na véspera de eleição de mentiras, de laudos falsos, agredindo a própria dignidade humana de uma pessoa. Eu sou médico, não existe nada mais absurdo para alguém que pratica medicina de ver uma pessoa tendo a sua dignidade humana sendo agredida através de um laudo falso assinado por um médico que não existe mais, uma assinatura que potencialmente é falsa de uma clínica cujo dono da clínica já foi preso, inclusive suspeito de desvio de recursos na saúde. Então acredito que a Justiça Eleitoral vai ver esse e outros episódios e vai buscar ter reações firmes em relação a isso. E não tenho dúvida nenhuma que o Congresso Nacional, no ano que vem, todo ano antes de eleição nacional, o Congresso Nacional sempre se debruça para buscar aprimorar o nosso processo eleitoral. Não tenho dúvida nenhuma que um dos desafios do Congresso Nacional no ano que vem, e acredito que os parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras que estão vendo essa perversão sendo praticada nas eleições e que vão ter que disputar as eleições de 2026, acredito que o Congresso Nacional vá se debruçar sobre isso, para que a gente tenha regulação para impedir que a rede social, que é algo para disseminar informação, seja um espaço de disseminação de mentira, de falsidade, de intolerância, de perversão do que pode ser importante a própria rede social. Então, acho que o Congresso Nacional vai ter que se debruçar e acredito que os parlamentares vão voltar dessas eleições com mais disposição ainda de tratar desse tema para que a gente possa impedir que crimes que são crimes no mundo presencial estejam liberados no mundo digital, como nós vimos nessa sexta-feira, nesse episódio perverso desse processo eleitoral da cidade de São Paulo, que acredito que a população de São Paulo vai dar a resposta a isso. A população de São Paulo vai dar nas urnas a resposta para estancar essa tentativa de perverter nossa democracia. Por que você acha que o Boulos foi o principal alvo dele nessa questão das fake news, né? Que foi 2 casos, no caso, com relação ao Boulos. Porque o Boulos é o líder nas eleições de São Paulo. Guilherme Boulos é um candidato mais preparado, é o que combina coragem com a experiência da Marta Suplicy. O Boulos combina a coragem de enfrentar uma tentativa de perverter a democracia como essa, com a experiência mais amada de gestão municipal na cidade de São Paulo, que é a ex-prefeita Marta Suplicy. Então ele é atacado porque ele é o líder. Só se ataca quem é o líder, só se ataca quem tem perspectiva de vitória. E acredito que o Guilherme Boulos vai confirmar hoje a ida para o segundo turno, e aí vamos ter uma disputa eleitoral no segundo turno, é uma nova eleição, construir uma nova eleição, porque ele é o mais preparado para governar a cidade de São Paulo. Ministro, será uma prioridade do governo? Segundos turnos. Aqui? Pode ir. Lá? Não, em eventuais segundos turnos, em São Paulo,
E em Belo Horizonte, que nós temos, que a presidência da República, que o presidente tem, enfim, apoios declarados ou não, Boulos e eventualmente Fuad, o presidente vai estar mais presente nas campanhas? Deixa eu falar uma coisa, eu acompanho o presidente, enquanto presidente, acompanhei nas eleições de 2004, nas eleições de 2008. Posso afirmar, eu era responsável por isso, continuo sendo responsável por isso. O presidente gravou nessa eleição para muito mais candidatos e candidatas do que ele gravou em 2004, 2008. Então a presença do presidente Lula na TV, nas imagens, foi muito maior do que outras eleições. Enquanto ele está como presidente. Às vezes as pessoas têm a imagem do período que o presidente não era presidente. Ou seja, ele ficou de 2010 até 2003, até 2023, sem ser presidente da República. Então, participando com a liberdade de quem não está no mandato de presidente da República, com o tempo, com a agenda. Por isso que às vezes as pessoas fazem uma associação de que ele estava mais presente nas eleições, mas enquanto presidente da República, o presidente esteve mais presente nessas eleições, gravando. Quando esteve nos estados, fez questão de fora do horário receber os candidatos, fez novas gravações, muita presença, né? E a gente fica feliz que os candidatos querem a presença do presidente Lula. Agora, ele está como presidente da República, tem uma agenda internacional, as prioridades do governo. O presidente convocou a reunião amanhã, segunda-feira de manhã, vamos estar lá para discutir as prioridades da votação no Congresso, na retomada do Congresso. Nós vamos debater essa semana no Congresso a necessidade de aumentarmos as penas para os crimes ambientais no país, que é um debate que nós começamos já com os 3 poderes, desde quando teve a série de atos criminosos de incêndio no país inteiro. Aqui o estado de São Paulo sofreu em 3 horas mais de 300 focos de incêndio espalhados no estado de São Paulo, um ato criminoso que a Polícia Federal está buscando apurar e punir, e muitas vezes sofre obstáculos de juízes de primeira instância. Por isso foi importante a decisão do ministro Barroso, do Conselho Nacional de Justiça, da celeridade à apuração. Então nós temos a agenda que é a agenda prioritária do país, que é governar. O presidente chamou a reunião amanhã cedo, vamos discutir essa agenda na retomada do Congresso. O governo já pediu requerimento de urgência para os projetos que aumentam pena. Tem um projeto do senador Davi Alcolumbre que foi aprovado no Senado, está na Câmara. Todos os projetos de vários partidos estão apensados esse projeto do senador Davi Alcolumbre. Então já pedimos requerimento de urgência para a votação desse projeto. O relator é o deputado Patrus Ananias. Vamos buscar discutir essa semana prioridade para que se aumente as penas para esses criminosos que tocam fogo nos nossos biomas no país. Vamos retomar essa semana a discussão da regulamentação da reforma tributária. Vamos retomar a discussão de aprovar até o final do ano a regulação do mercado de carbono. Então tem uma agenda prioritária no Congresso de governar o país, né? Continuar fazendo com que o Brasil continue crescendo a mais de 3% ao ano. Há 10 anos, gente. Há 10 anos o Brasil não cresce por 2 anos consecutivos a mais de 2%. Nós vamos crescer 2 anos a 3% ao ano e vamos manter essa média de crescimento maior de 2,5% até o final do ano. Então o presidente Lula tem a prioridade de agenda em relação ao país. O ministro, o senhor está só acompanhando. Ministro, diante do cenário que aconteceu nessas eleições, a bancada vai estar mobilizada da esquerda, do PT, uma discussão da regulação das redes, né, e também uma nova mudança eleitoral, inclusive. Eu acredito que no ano que vem, como é tradicional, um ano antes das eleições, os deputados, deputadas, senadores e senadoras vão se dedicar ao debate de aprimorar a legislação eleitoral, aprimorar a regulação das redes sociais, para que as redes sociais não sejam utilizadas para disseminação do ódio, da mentira, da falsidade, como nós vimos uma certa extrema-direita tentar perverter o processo democrático do Brasil. Eu acredito que os parlamentares vão voltar das eleições, inclusive, mais sensibilizados a isso. E talvez, eu acredito que seja um tema no ano que vem prioritário do conjunto dos partidos, porque os parlamentares de vários partidos foram agredidos ao longo das eleições, sofreram essas perversões. Acredito que todos eles vão se dedicar a buscar aprimorar o processo eleitoral brasileiro para que a gente possa fazer cada vez mais com que a democracia e a verdade prevaleçam e não as perversões. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.